Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 51 e o verso 52. Amém, irmãos? Amém, igreja? Na minha versão está escrito assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é sempre motivo de muita alegria nós podermos retornar a este lugar. Este lugar nos traz lembranças marcantes. Aqui tudo começou, né? Na minha vida espiritual. Demos os primeiros passos, fizemos as primeiras orações. Pequeno probleminha aqui de microfonia. Então, os irmãos estão vindo, né? Então é um motivo de muita alegria. Grande responsabilidade também de poder cultuar com os irmãos nesta noite, poder aqui receber essa saudação de bem-vinda. É uma bênção estar com os irmãos. É uma alegria também por ver aqui o Rogério, amigo de longas datas. Quando estávamos lá fora, tivemos muitos encontros lá, não muitos agradáveis. Estávamos na ignorância do nosso coração, pensávamos que estávamos bem, mas na verdade estávamos mal. Mas o Senhor usou de misericórdia para com a nossa vida e nos trouxe para a presença dEle. Irmãos, o tempo é um pouco curto e eu queria deixar uma mensagem, uma palavra de reflexão ao coração dos irmãos, aquilo que Deus comunicou no meu coração. Baseado nos 2 versículos que lemos com os irmãos, queremos falar sobre o título Lutando com as Armas Erradas. Então o título dessa mensagem que eu queria trazer aos irmãos é Lutando com as Armas Erradas. Faz alguns anos que, pela misericórdia e bondade de Deus, nós pregamos a palavra. Jesus usou de muita misericórdia para com a minha vida, me colocou no ministério e nós testemunhamos de Jesus. E eu tenho comigo uma questão no particular. Todas as vezes que vamos ministrar, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso que o Espírito Santo confirme no meu coração aquilo que nós precisamos falar para a igreja. Estar diante de vocês não é fácil. Há um grande peso de responsabilidade. Estar diante de vocês é estar diante da noiva do Cordeiro, da menina dos olhos de Deus. Então precisamos saber o que vamos falar e falar na direção de Deus,
porque Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Estamos lidando com almas preciosas que Cristo comprou lá na cruz do Calvário. Então nós temos esse temor no coração para falarmos aquilo que Deus coloca no nosso coração. E quando o Cabral cantou aquele hino, Jesus já confirmou a palavra. Então eu fiquei mais tranquilo, porque é assim que ele faz. Sempre ele confirma usando outros para nós estarmos mais seguros. Irmãos, só para nós se localizarmos dentro do tempo, do espaço, aqui está a Escritura Sagrada escrita pelo evangelista Mateus, ele narrando toda a história, ele narrando toda a sequência da vida pessoal, ministerial de Jesus. Jesus está diante de uma situação complicada. Jesus está diante de uma situação complexa e difícil. O contexto dessa passagem nos mostra que Jesus está a leste de Jerusalém, entrando em um horto que se chama Getsêmani. Então Jesus está indo agora para um local onde ele vai ter uma grande batalha, uma grande luta espiritual. E ele já de antemão chama os seus discípulos, e eles então agora vão para aquele local para ter um momento com Deus, para então ali preparar o coração e a alma para aquilo que viria pela frente. Não queremos fazer aqui nenhuma apologia ao sofrimento, não. Na vida cristã, irmãos, não há só momentos bons. Isso é uma evidência de todos aqueles que nasceram de novo. Jesus agora não está em um momento onde ele vai ensinar, onde ele vai trazer aquelas parábolas maravilhosas. Jesus não está agora aqui tomando de sermões para ensinar
sentimentos do seu coração e da sua alma. O versículo de número 36 mostra que ele deixa pelo menos 8 discípulos assentados à porta daquele jardim. 8 discípulos. Para vigiar, para cuidar daquele local, porque agora Jesus e mais 3 discípulos, eles iriam entrar um pouco mais a fundo naquele jardim. E ele chama no versículo 37 Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e vão para esse momento de intimidade. E aqui ele mostra para nós, ele mostra para os discípulos a primeira arma que nós precisamos usar, a primeira arma correta que precisamos usar nas horas de grandes batalhas da nossa vida. Mais poderosa do que a oração. E o texto fala que a alma está profundamente triste até a morte, e ele fala: ficai aqui e vigiai comigo. A primeira arma que Deus nos dá, que ele nos ensina para nós vencermos as batalhas da vida, se chama oração. A oração, irmãos, é uma das armas mais poderosas que o crente tem à sua disposição. E muitas das vezes, por não saber, e muitas das vezes por não se apegar a Deus na oração, ele começa a sucumbir na sua vida de fé. Veja que Jesus, ele fala que a sua alma estava triste profundamente até a morte. Quantas das vezes que nós achamos que a vida cristã é viver só de alegria, é viver só através das bênçãos, conquistando uma coisa, conquistando outra coisa. Não, a vida cristã vai haver momentos de profunda tristeza e angústia. Mas quando a tristeza e a angústia, o desânimo chegar na minha vida e na sua vida, Jesus nos ensina que nós precisamos ir para a oração. Chegar mais perto de Deus através da oração. Falarmos com Deus e expressar o que vai dentro do nosso coração, porque Deus conhece, meu irmão, o que vai dentro do teu coração e da tua alma. E somente Deus pode trazer alegria, trazer paz, trazer conforto e graça para você e eu vencer os problemas da vida. Quem sabe nesta noite você adentrou aqui com muitos problemas como eu entrei, mas nesta noite a palavra de Deus, Jesus nos ensina o caminho da oração. O caminho da oração muitas vezes se torna curto e estreito. Muitas vezes nós não encontramos palavras para dizer. Muitas vezes nós não encontramos força até. Mas nós precisamos se encurvar diante desse Deus Todo-Poderoso. E lá o apóstolo Paulo ensina em Efésios 6,18 que nós não podemos somente ir para a oração, não somente orar, mas precisamos orar com a ajuda da pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo ensina que nós precisamos orar, suplicar, mas com a presença do Espírito Santo no nosso coração. Paulo ensina em Romanos que a pessoa do Espírito Santo é Ele que intercede por nós junto ao trono de Deus, intercedendo por você e por mim. Muitas vezes nós não temos noção do perigo, da situação a qual estamos, mas o Espírito Santo leva até o Pai, e de lá Ele apresenta a tua vida até Deus, e Deus começa a estender as mãos sobre a tua vida. Se nós queremos ver a atuação de Deus na igreja, nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar a se dobrar diante de Deus, rasgar nossa alma, colocar tudo diante do altar e dizer: eis-me aqui, Senhor, ouve a minha prece nesta noite. Deus precisa ouvir a nossa oração. E muitas das vezes, meus queridos,
entre quatro paredes. Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, que quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em segredo, porque ele vai te recompensar publicamente. Muitas vezes o seu irmão não precisa saber da tua oração, até porque se você fosse orar de uma maneira sincera, os irmãos sairiam de perto de você, porque a Bíblia fala que o nosso coração é mau, a nossa natureza é pecaminosa, e muitas vezes, irmãos, Deus quer que nós confessamos na oração os nossos pecados diante dele, para que ele possa vir e perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas, nos restaurar diante da presença de Deus. A primeira arma que Jesus ensina os discípulos era a arma chamada oração. Existia um rei na Inglaterra, que este rei, diz a história, que ele tinha mais medo da oração de John Wesley do que os mísseis do inimigo. John Wesley era um homem daquela época que ele orava com tanta confiança diante de Deus, e Deus respondia as suas orações de maneira tão clara, tão evidente, que o rei da Inglaterra temia mais a oração daquele homem do que as armas do inimigo. O salmista disse: 1000 pode cair à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque no versículo 1 do Salmo 91, ele está descansando debaixo da sombra do Onipotente. Quando você vai para a oração, você está debaixo da sombra do Onipotente. Esse salmo quem escreveu foi Moisés. E quando Moisés entrava no tabernáculo para falar com Deus,
segunda arma que Jesus ensina se chama submissão. Ser submisso. E a submissão, ela é contrária à nossa natureza humana. Na verdade, nós queremos ser a autoridade. Nós nunca queremos receber ordem. Nós queremos dar ordem. Mas no reino espiritual é diferente. Ou nós aprendemos a ser submissos, ou nós não vamos ter a vitória sobre as nossas batalhas. O versículo 39 é interessante, ele fala assim, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que ele pediu para tirar aquele cálice. Esse cálice aqui, irmãos, não é só o sofrimento de uma situação. Esse cálice, se você for pegar textos da Bíblia, você vai ver que esse cálice está inteiramente relacionado com a ira de Deus. Deus estava irado e agora estava pesando sobre o seu filho o cálice da ira. Ele estava sentindo a ira no corpo dele. Só que daí ele falou assim, ó, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ser submisso. De acordo com o dicionário Aurélio, é estar debaixo de uma autoridade. É receber ordens, é ser um escravo, é ser um servo. Jesus poderia agora aqui fazer um milagre e passar por esse momento dando risada. Ele poderia, ele é Deus. Mas ele não desviou do Getsemane. Quantas das vezes eu e você queremos desviar dos problemas da vida, pegar atalhos para não passar por aquele caminho, porque não queremos sofrer. Eu disse que eu não quero fazer apologia ao sofrimento, mas querendo ou não, um dia eu e você passaremos pelos sofrimentos da vida, e teremos que enfrentar de frente a frente, ser realista com a vida e saber que os problemas existem. Agora a questão é, será que eu vou enfrentar ele de frente ou eu vou fugir dele? E Jesus falou, não seja feito conforme a minha vontade, porque a minha vontade é não estar aqui, nesse momento, mas seja conforme a tua vontade. Essa arma é poderosa, essa arma é maravilhosa, porque essa arma ela vai trabalhar no caráter nosso, no nosso coração, na nossa personalidade. Nós temos exemplos no Velho Testamento, entre Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas porque não era submisso, perdeu o reinado. Aí Deus procurou a Davi e levantou Davi. Interessante, irmãos, Deus precisa procurar alguém? Se a gente for analisar, Deus não precisa procurar ninguém. Mas por que ele fala que Deus procurou a Davi? Deus procurou e achou Davi. Na verdade, as qualidades de Davi atraiu o coração de Deus de tal maneira que Deus levantou a Davi para ser o rei de Israel, porque ele sabia que ele ia fazer toda a vontade de Deus. Nós temos um grande líder em Israel chamado Moisés, que aprendeu a lei da submissão, mas por uma atitude errada desse grande líder, ele deixou de pisar na terra prometida, porque não foi submisso àquilo que Deus tinha dito para ele. Para e pensa, irmãos, andando 40 anos com o povo no deserto, já estava prestes a pisar na promessa que Deus tinha já dado para eles. Mas como ele foi desobediente e insubmisso àquilo que Deus disse, ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida.
Se nós quisermos vitórias na nossa vida, precisamos ser submissos. E quando Deus precisa mudar ele, trabalhar na vida dele, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Isso é até natural da vida do ser humano. Passei 4 meses de luta terrível. Chegava a vir embora, cheguei a vir aqui, voltar para Cornélio, mandar currículo em outras empresas, porque não queria ficar lá. Mas Deus querendo que eu ficasse ali. Porque a vontade de Deus para mim é ali. Não sei por quanto tempo, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é fácil de fazer. Só que quando nós somos submissos à voz do Espírito de Deus, não tem como, irmão. Talvez nós podemos até desobedecer, mas não porque Deus não falou, porque Deus fala comigo e com você antes. E Jesus então agora, ele se rende. De tal maneira, sabe por quê? Ele entendeu que a vontade de Deus, conforme diz Paulo, lá em Romanos 12:2, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. É difícil de cumprir, mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você cumpre a vontade de Deus, com certeza, meu irmão, você vai estar alegrando o coração de Deus, porque você está fazendo a vontade dEle, e com certeza Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, porque o desejo de Deus é abençoar os seus filhos, mas muitas vezes eu saio dos planos, saio do caminho, e depois quero as bênçãos de Deus. Mas Jesus ensinou que para nós termos as bênçãos de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Em Mateus 7:21 ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Nem todos
daqueles que dizem Senhor, Senhor, que profetiza, fala língua estranha, vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Existe a vontade. Eu não faço. Quero fugir da vontade de Deus. Existe a vontade permissiva. Quando Ele permite alguma coisa na sua vida, até uma tragédia. Lembra de Jó? Lembra de Jó, meu irmão? Deus permitiu tudo aquilo lá, porque era a vontade de Deus. Alguém questionava: ah, mas você está em pecado, Jó. Você precisa confessar os seus pecados, Jó. Por que você está passando por isso? Um homem íntegro, reto, agora passando por tudo isso. Mas não sabia os seus amigos lá no mundo espiritual que Deus estava provando aquele homem. Deus estava conformando aquele homem para que ele pudesse ainda mais fazer a vontade de Deus. Quando chega no capítulo 42 de Jó, ele chega a dizer o seguinte: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam Ele. Você já parou para analisar essa palavra? Isso não é porque ele estava vendo Deus visivelmente, é porque agora a comunhão daquele homem foi tão profunda que era a mesma coisa dele ver Deus. Depois que ele passou por aquela peneira, passou por aquele cadinho, por aquela fornalha, Deus refinou aquele homem. Ele ficou quase um ano naquela luta. Todo mundo falou. A sua mulher falou. Os seus 3 amigos falou. Mas quando chega no capítulo 38, agora é Deus que fala com ele. Se prepara, Jó, porque agora é eu que vou falar com você. Se veste, porque eu vou falar com você agora. Aleluia. Na onde você estava quando criei a terra? Na onde que você estava quando criei os mares? Ali, eu entendo que o livro de Jó é o livro das interrogações. Ali tem 73 perguntas. Porque há um grande ponto de interrogação nesse livro. O porquê que o justo sofre. E Deus realmente, Ele permite que o justo sofre. Somente para aperfeiçoá-lo mais ainda. E para glorificar o nome de Deus. A terceira vontade de Deus é a vontade preventiva. Quando Deus, Ele te previne de alguma coisa. A quarta vontade de Deus é a vontade providencial. Quando Deus providencia, lembra? Quando Deus pediu para Abraão aquilo que ele mais amava. E Abraão, com algumas relutâncias, mas foi entregar o seu filho. Mas quando Abraão foi imolar, Deus falou: não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você me teme. E Abraão olha do lado e vê um cordeiro amarrado pelo chifre, porque Deus providenciou. Aleluia. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E os soldados do Império Romano com os sacerdotes chegam agora para prender Jesus. Eles rodeiam o mestre. Só tinha 11 aqui, porque o traidor já tinha traído, já tinha saído. E o traidor veio agora com seus inimigos e dá um beijo na face do mestre, identificando para os soldados aquele que precisaria ser preso. E quando os soldados chegaram ali com varapaus, com os punhos cerrados para pegar o mestre, um dos discípulos saca a espada e dá na cabeça daqueles soldados, que é o versículo 52, 51, e arranca-lhe a orelha. Sabe o que eu quero dizer?
quando passamos por lutas e aflições, é muito fácil você lutar com aquilo que você tem na mão. Deus estava ensinando que nós não temos que lutar com coisas materiais. A nossa luta é no mundo espiritual. E Jesus disse para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, Pedro. Não se utilize dela, porque essa luta aqui, em outras palavras, essa luta é espiritual. Não sabe você que eu preciso ser entregue e morrer pela tua vida, pela vida de todos. Porque aquele que ferir com a espada será ferido. Aleluia. Com que arma que você está lutando, irmão? Com que arma que eu estou lutando? Eu não sei quais são as tuas armas, mas nesta noite, Deus está te mostrando aqui o caminho. Está me mostrando o caminho. E eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você que nesta noite chegou aqui, viu o testemunho da irmã que estava angustiada na quinta-feira passada. Mas quando ela recebeu a palavra de Deus, Deus colocou ela para cima. E Deus quer fazer isso com você aqui nesta noite. Enquanto a Lília vem louvar o Senhor, eu quero te chamar você. Aleluia. E Deus pode fazer algo na sua vida aqui de novo. Deus quer fazer algo novo na tua vida e na minha vida. Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem sabe você está na prensa de azeite, sendo espremido, esmagado pelas provas, as tempestades, as lutas da vida. Mas nesta noite Deus quer imprimir marcas na tua vida. Vem você que está aqui nesta noite, sai do seu lugar, tenha coragem, e Deus vai estar entrando com providência naquilo que precisa. Você pode interceder aqui nesta noite por alguém, quem sabe que não está presente, quem sabe uma enfermidade, uma luta, um desemprego, seja lá o que for, mas Deus que é poderoso, aleluia, Ele pode entrar nesta noite com providência e mudar a situação da sua vida. Eu queria convidar toda a igreja aqui, por gentileza, a sair do seu lugar. Aleluia. Por que você está com vergonha? Esta é uma noite onde Deus está falando comigo e com você, que as nossas armas humanas têm que cair por terra, mas sim se utilizar de armas espirituais, da oração, para fazer a vontade de Deus, ser submisso àquilo que Deus nos manda fazer. Pode louvar, irmã, pode adorar. E Deus, Ele vai fazer a parte dEle. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite, falando com você e comigo. Quão grande Ele é grande, Ele é grande. Aleluia. Confia nele nesta noite, meu irmão. Entrega tudo diante do altar nesta noite. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus eterno, guarda a tua espada, mas pega essa palavra aqui, ó. Essa palavra é a espada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Majestade e luz, aleluia. Faz a terra se alegrar, faz aleluia. A terra se alegrar. Ele é a própria luz.
As trevas vão fugir. Tremer com sua voz. glória. Tremer com sua voz. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e o leão. Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Manifesta aqui nesta Quão noite. grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de Ele é ver grande. quão grande Aleluia. é o meu Deus. Aleluia. Quão Aleluia. grande é o Aleluia. meu Deus. Eu Glória a cantarei quão grande é o meu Aleluia. Deus. E todos hão de Aleluia. ver quão grande é o meu Deus. Teu Deus é maior do que o teu problema. Quão Aleluia. O teu grande é Deus o é meu grande. Deus. Eu cantarei. Ele é grande e todos hão de Haja Espírito Santo nesta noite. ver. Aleluia.